Seva virinchanutam saranyam Bhetatyham panutapal bhavadiputam Bande Mahapurusate charunarvindam Yat padapallavarakachandamanichhataya Vispurajita kimapi gavavadu svadarshi Purnanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kada kipam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanoikapitaro kamalāyathaksho Vishambaro dijavaro jugadharmapalo Bande jagat priyakaro karunāvataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurairvandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tvam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi purapati bhajavishanatham Vagisajasya vadane Lakshmir jasya cha bhakshashi Yasyasti desambhid Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Guru Susvasanam Nama Sarvadharma Tamottamam Tasmat Dharmat Paro Dharmo Pavitram Dharmo Navidvatvi Guru Susvasanam Nama Sarvadharma Tamottamam Tasmat Dharmat Paro Dharmo Pavitram Dharmo Navidvatve Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagadguru disse que não há nada mais auspicioso do que Guru Seva. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagadguru disse que não há nada mais auspicioso do que Guru Seva, do que servir o Vaishnava puro. A alma condicionada pode se liberar da tortura material. A alma condicionada pode se livrar do samsara material, do ciclo compulsório de nascimentos e mortes, se ela pode fazer Guru e Vaishnava Seva de maneira perfeita. Através do serviço ao Guru e aos Vaishnavas puros, a alma condicionada pode se liberar do samsara material, do ciclo de nascimentos e mortes. A questão é quem está fazendo Guru Seva e quem não está fazendo Guru Seva.
Então, muitas perguntas vêm a mim. As pessoas me fazem muitas perguntas. Como podemos saber que um devoto está fazendo o Guru Seva de maneira perfeita? E como nós podemos compreender que alguém vestido de Vaishnava não seja um Vaishnava verdadeiro? E que mesmo assim ele tenha uma grande fama e um reconhecimento do público mundial. Como realizar estas questões? Isso é algo fundamental. Muitas perguntas chegam e me dizem, quem está fazendo o Guru Seva? Muito bem, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada disse, se você vê todas as qualidades do Vaishnava puro transferidas no coração do discípulo, se você pode verificar que todo o Acharan, todo o Adarshan, todo o Siddhanta Vichar, tudo, as conclusões filosóficas do comportamento, as conclusões filosóficas, a visão, tudo, se você verifica que estão dentro do coração do discípulo, aí sim, tenha certeza, ele recebeu misericórdia total. O nome, a posição, o que as pessoas acreditam não é algo importante. Padmapad. Um discípulo de Shankaracharya. Externamente ele não tinha fama, nome, nada. Mas ele era aquele que havia recebido a misericórdia do Guru. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava, se você encontra o Acharan, o Adarshan, o Siddhanta Vichar, ou seja, o comportamento, a visão transcendental, a filosofia, as conclusões filosóficas dentro do coração do discípulo, aquele é o discípulo perfeito. Mesmo que o mundo inteiro rejeite tal pessoa. O mundo vai dizer, olha, o grande Acharya é tal pessoa. Se o mundo inteiro acreditar que ele seja o grande Acharya, se o mundo inteiro negar que ele seja o grande Acharya, isso não muda nada. Talvez você tenha escutado esse verso. Está no Chaitanya Charitamrita. Este verso em Bengali, todas as qualidades de Krishna podem ser encontradas num devoto de Krishna, no discípulo perfeito. Todas as qualidades de Krishna podem ser encontradas no coração de um seu devoto, de um devoto de Krishna. Mas isso não significa que acontece com 100% daqueles que querem ser devotos. Você está entendendo? Tente entender o que eu estou explicando. Todas as qualidades de Krishna podem vir no coração de um devoto. Todas as qualidades. Já explicamos que há exceção de algumas qualidades especiais reservadas ao Senhor Supremo. O Senhor Supremo. Por exemplo, o poder da criação, a Rasa Lila. Isso não se manifesta no coração do devoto. Mas as outras qualidades se manifestam. Todas as qualidades de Krishna vêm, à exceção de alguns poderes especiais reservados para o Senhor Supremo. Isso não. Mas as outras qualidades, sim. Isso não significa que todas as qualidades de Krishna, todas as qualidades do Senhor Supremo de Krishna são absolutas. Mas a alma condicionada não vai receber todas essas qualidades de maneira absoluta. Porém, cuidado, você não deve pensar que o Guru seja uma alma condicionada. Então a alma condicionada não pode receber todas as qualidades do Senhor Supremo de forma absoluta. Mas o Guru não deve ser considerado uma alma condicionada que estudou um pouco e que tem conhecimento. Não faça esse erro. Assim como o devoto de Krishna pode receber todas as qualidades do Senhor, à exceção das qualidades distintivas reservadas para o Senhor Supremo, da mesma maneira,
O discípulo sincero recebe as qualidades do Guru. Quem é o discípulo? Aquele que está servindo. O que significa devoto? Aquele que serve. Devoção significa servir. Então, o Guru Bhakta, aquele que serve o Guru, recebe todas as suas qualidades. Isso é algo que vai acontecer, é um fator automático. Se você for servir uma prostituta, a partir de hoje, pode escrever. A gente faz um contrato. Se todos os dias você for servir essa prostituta, aos poucos você vai desenvolver a sua mentalidade. Com a prachada acontece a mesma coisa. Se você toma prachada em diferentes lugares, se você toma prachada da mão de um devoto puro, você vai ver que você vai desenvolver Bhakti. É por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu muitas coisas, mas ninguém quer prestar atenção. Mesmo aqueles que estão fazendo Madhukuri Bhiksha, aqueles que estão coletando esmolas, Bhaktivinoda Thakur disse, eles não devem receber esmolas de uma casa onde as pessoas não tenham nenhum acharan, nenhum comportamento puro. Se todos ali estiverem contaminados, comendo peixe, comendo carne, não tiverem comportamento perfeito. Mesmo um sadhu que for mendigar, ele tem que tomar cuidado. Ele não deve mendigar na casa de pessoas totalmente contaminadas. Ele tem que mendigar de casas de pessoas purificadas. Caso contrário, ele recebe problemas. Ele não vai conseguir fazer bhajana. Porque isso pode contaminar a mente. E se a mente está contaminada, como é que você pode fazer bhajana? Por que às vezes você se sente muito mal, muito bravo? Porque sua mente está contaminada. Quando a sua mente nunca está contaminada, você não vai sentir coisas ruins. E se ela está contaminada, você não ouve, você não tem o desejo de cantar os santos nomes, você não tem o desejo de ouvir o Harikatha. Eu posso ouvir o Harikatha ou posso não ouvir o Harikatha? É uma opção que eu tenho. Não. Essa não é a mentalidade de um devoto genuíno. Porque o devoto genuíno, para ele, o Harikatha é o significado da adoração. É, ao mesmo tempo, sadhana, a prática, e o objetivo da prática. Muitos devotos perguntaram para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Seus discípulos perguntaram. Está todo mundo fazendo seva, de acordo com as suas capacidades. Eles estão fazendo seva. Mas quem é o número um dentre eles? Aquele que fez seu serviço? Como é que você pode saber quem é aquele que fez o serviço de maneira perfeita, que é o número um? Prabhupada Bhaktisiddhanta era muito inteligente. Ele dizia, se ele fosse falar diretamente, não seria bom. Então ele dá uma resposta científica. Ele diz muito bem. Aquele que desenvolve amor, 100% de amor. Aquele que desenvolve amor pelo Guru e pelos Vaishnavas. Ele é o número um. Tem aquele que ama 100% os Vaishnavas e o Guru. Isso está escrito no Bhagavatam. Você já ouviu esse verso? Evam guru pasanaika bhaktya vidya kutarena sitena dhira viprishya jiva sayamayam apramatva sangbishya atmana matho tajyas. Is also nice book. É um lindo verso. Eu já expliquei muito tempo atrás. O que este verso significa? Que o discípulo e o Guru estão totalmente harmonizados, sintonizados. O Gurudeva é a alma e a vida do discípulo.
Para o discípulo genuíno, o Guru é a vida. O discípulo genuíno está pronto para sacrificar a própria vida para o Guru do Pada Padma, para o Vaishnava dos pés de lótus. Mas agora ninguém está interessado em falar sobre a verdade absoluta. Por quê? Por quê? Você sabe por quê? Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou. Até o momento em que você estiver 100% inclinado nos pés de lótus do Senhor Supremo, até que você esteja totalmente entregue aos pés de lótus do Senhor Supremo, você não pode falar da verdade absoluta de maneira absoluta, apoiado, sentado sobre a plataforma absoluta. Não se torna possível isso. Se você quer falar sobre a verdade absoluta, você vai sentir medo se você não estiver seguindo perfeitamente. Eu não posso falar isso. Eu vou falar uma coisa mais filtrada, eu vou fazer uma coisa mais suave, moderada. Mas esse não é o humor, esse não é o sentimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta, de filtrar as coisas. Isso não é misericórdia na relação com as jivas, jive doya. Jive para as jivas, doya, misericórdia. Falar de maneira absoluta, sem filtrar, é a misericórdia com as jivas. Então, buscar a satisfação pessoal, buscar o próprio nome, a própria fama, não é bhakti. Falar para o aplauso do público não é bhakti. Se eu quero guardar Labha Puja Pratishta, buscando a minha satisfação pessoal através do aplauso do público, buscar a satisfação do público e a satisfação de Krishna não são a mesma coisa, são coisas contrárias. E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, falar com toda a força diante do público, isso é a verdadeira misericórdia. E você não consegue entender isso? Por que Prabhupada fala dessa maneira? Se eu quiser a minha satisfação, se eu for falar para a minha satisfação, isso não é bhakti. Você vai buscar nome, fama, o aplauso das pessoas. Isso não é bhakti. Buscar a satisfação do Senhor Supremo, sim, é bhakti. E dizer a verdade, dizer essa mesma verdade que pode ser difícil de ouvir, alto na frente do mundo inteiro, isso é Jivedaya. Isso é misericórdia em relação às jivas. Dizer a verdade absoluta diante das pessoas é Jivedaya. Eu disse isso há alguns dias atrás e você não conseguiu prestar atenção. Pregar significa condividir, compartilhar seu desejo de servir o Guru. A verdadeira pregação, realize isso, isso é algo prático importante. Pregar significa compartilhar o seu desejo de servir os Vaishnavas, o seu desejo de servir o Guru com as outras pessoas. Isso é uma filosofia muito sofisticada e precisa. Perfeito Siddhanta Vichar, uma conclusão de Siddhanta perfeita. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aqueles que estão 100% inclinados aos pés de lótus do Senhor Supremo, sem isso você não consegue receber a força de falar sobre a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta não é algo simples. Ela não é um objeto qualquer, no qual você pode pressionar, manipular, empurrar para um lado e para o outro. A verdade absoluta não é controlada pelo eu, pelo ego. Ele é um objeto auto-manifesto. Eu não posso me preparar hoje. Hoje eu vou falar a verdade absoluta diante do público para ser aplaudido. Isso não é possível. A verdade absoluta se manifesta automaticamente, ela é auto-manifesta. Se eu estou situado na plataforma absoluta, então somente assim a verdade absoluta pode se manifestar na minha língua.
então sim, se torna possível para mim pronunciá-la. Isso é o motivo pelo qual Bhaktivinoda Thakur repetia isso. E é um Siddhanta secreto, uma filosofia, uma conclusão secreta. Ninguém presta atenção. Ele disse isso num Kirtana. Bhaktivinoda Thakur disse: você entende Bangla? Kichu, kichu. Só um pouquinho não adianta. Você tem que entender tudo. Kichu não adianta. Um pouquinho é perigoso. Você precisa realizar tudo. Realização parcial é perigosa. Então Bhaktivinoda Thakur disse: você pode sentar dentro do meu coração e falar o Harikatha e o Kirtana. Você pode permitir que eu beba o néctar do Harikatha e o néctar do Kirtana. Bhaktivinoda Thakur disse para Krishna: ó Bhagavan, você permite que eu beba o néctar do Harikatha e quando ele transbordar de dentro de mim, ele virá. Ele se manifestará para os demais. E eu estarei como bêbado de Harikatha. Tem gente que toma droga, substâncias. O Bhakta, ele tem essa condição, mas para ele não é uma coisa suja. Poderia parecer uma metáfora impura, mas eu não tenho outro exemplo para explicar. A pessoa se torna intoxicada de verdades absolutas. O bêbado não consegue entender nada. E aqueles que tomam Bhagavata Amrita Katha, eles também estão intoxicados por prema. Não é algo sujo, é algo muito refinado, puro. Priyaya Prematta Korimore. Como Raya Ramananda diz para Mahaprabhu: você quem está falando dentro de mim. Você quem pronuncia. Você é você é o espectador e você é o orador. Você pergunta para mim e eu respondo, mas quem fala é você. Se esse tipo de sentimento se manifesta no seu coração em relação ao Guru, então você é um acharya genuíno, um prachara genuíno, um pregador genuíno. Qual é o sintoma principal do acharya? Se você olhar para um acharya puro, um acharya perfeito, você vai sentir como uma espécie de energia, um avesh, uma força. Ele está fazendo tudo, mas é como se ele não estivesse olhando para fora. Ele faz tudo externamente, como Prabhupada Bhaktisiddhanta. Externamente ele editava coisas, conversava com as pessoas, dava Harikatha o tempo todo, mas dentro dele, ele estava fazendo Seva de Radha Govinda, Seva de Gauranga. Como é possível? Gorakshara Baba também. Se você falasse com ele, quando você fala com um devoto puro, parece que ele não é normal. Tem alguma coisa diferente nele. Você acha ele anormal, mas na verdade quem é normal é ele. Sua fala, o seu pensamento é que é anormal. Você que está enfeitiçado por Maya, quem fala coisas estranhas é você. Mas porque você está acostumado, você acha que isso é normal. Mas o Vaishnava é normal. Gorakshara Das Babaji Maharaj falava alguma coisa e falava: o que ele falou? Ele parece um louco. Vamsidas Babaji Maharaj falavam como se fossem loucos. Ele estava enrolado num paninho. Parecia um louco. Mas o louco é você. Eu sou louco. Babaji Maharaj, Vamsidas Babaji Maharaj, Gorakshara Das Babaji Maharaj não eram loucos. Mas a nossa concepção está invertida. Nós achamos que os materialistas é que têm razão. Então, quem é o Guru Sevaka? E quem não é?
Para realizar esse ponto, nós precisamos nos perguntar diante de Prabhupada, quem é o Guru Sevaka, o Sevaka do Guru? Prabhupada responde, se você encontra que todo o comportamento, toda a visão, toda a filosofia do Guru está no discípulo, ele é o discípulo puro. Quem é o Sevaka número 1? Você está fazendo seva, ele está fazendo seva, ela está fazendo seva. Quem que vai avaliar o seu seva? Como é que a gente pode saber? Prabhupada dizia, isso depende de quanto amor você desenvolve pelo Guru e pelos Vaishnavas. Essa é a escala, essa é a régua. Essa é a única régua que pode medir. A régua material você não pode usar. A medida material é inútil. No momento presente, quem pode julgar? Quem pode saber? Tente entender o que eu estou dizendo. No momento presente, quem pode julgar? Quem é um acharya puro? Quem é Vaishnava? Quem não é? Não tem nada. Hoje em dia é tudo uma mistureba. Não tem como sair disso. Ninguém pode falar a verdade. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, quem é Vaishnava, quem não é Vaishnava? Quem é o servo do Guru e quem não é o servo do Guru? Esse tipo de afirmação não pode ficar na mão de um materialista, de um louco. Quem é Vaishnava, quem não é Vaishnava, quem é o Guru Sevaka, quem não é o Guru Sevaka. Essa determinação não pode ficar na mão de um louco, de um materialista. Uma pessoa que acha que porque é rica, porque tem poder, eu sou um acharya. Ah, meu templo é poderosíssimo. Quem é tal pessoa? Quem pode dizer que, na verdade, ele é uma pessoa corrupta? Se alguém for lá, aquela pessoa arrisca a vida. A Vaishnava Rajasabha original, a Assembleia dos Vaishnavas puros, na época de Jiva Goswami, antes dele, Swarupa Gosai, Rupa Sanatana antes dele, Lokanath Goswami, ou Jiva Goswami, eles eram os presidentes da Visva Vaishnava Rajasabha, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, mas agora não tem mais ninguém. Agora virou um angu, uma mistura, uma exibição teatral. O bhajana mundial é uma exibição mundial, é um teatro. E não fique chateado, eu estou dizendo a verdade. O bhajana que está sendo distribuído hoje, que está sendo vivido hoje pelo mundo, é um teatro. Se você fizer um teatro mais glamouroso, então você é um grande sábio. Você é mais sabido do que eu. É isso que está acontecendo. Eu sou pobre, não tenho dinheiro, as pessoas acham que eu não tenho conhecimento nenhum. Tome cuidado, repetidamente eu disse. Centenas de milhares de vezes eu disse. Não se deixe enganar. Tente realizar o Siddhanta Vichara de Prabhupada, do original Prabhupada. Essa é a única maneira. O dia que você realizar o Siddhanta Vichara de Prabhupada Bhaktisiddhanta, aí eu te dou um certificado de que você conseguiu fazer Bhakti. Mas antes desse ponto, você vai ter que enfrentar testes. Se você fizer misturas, se você fizer uma mistureba de coisas, fizer teatro da vida devocional, aí não dá. Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, é uma lei divina no caminho da devocional. Impera a lei divina. No livro da lei, você não pode pegar a Constituição e dizer, eu não gosto desse capítulo. Como é que você faz isso com a Constituição? Se você mexer uma linha da Constituição, você é preso. Se você for, vai ser levado ao tribunal. Se você reeditar a Constituição do seu jeito, você é preso, não é? Então, a mesma coisa com as leis de Mahaprabhu. Você comete você desonra
a Assembleia Constitutiva, você desonra a Assembleia Constitucional, você se torna um inimigo público. Então, a única maneira é esta. O dia que você realizar todas as conclusões de Prabhupada Bhaktisiddhanta, então aí sim você fez Bhakti. Eu dou garantias. E você não vai precisar prestar atenção no aplauso de ninguém. Aqueles que falam sobre Prabhupada Bhaktisiddhanta e repetem a mesma conclusão, ok. Mas se os outros não prestarem atenção, não se importe. Muito bem, hoje é o Tirobhav Titi. Hoje é o dia do desaparecimento do grande, exaltadíssimo devoto da Gaudiya. O nome dele está escrito em letras de ouro. Ele é uma joia do Sarasvati Gaudiya Sampradaya. O nome dele é Bhakti Hriday Vana Dev Goswami Maharaj. E desde que as pessoas o critiquem, as pessoas o criticaram. Quantos falsos sannyasis o criticaram? O que isso tem a ver conosco? Por que você vai prestar atenção nessas críticas? Kamsa falava coisas terríveis contra Krishna. Krishna é um rascal, é um patife. Por acaso Krishna era um patife? Shishupal também dizia que Krishna era isso, que Krishna era aquilo, que ninguém sabe de onde ele nasceu. Ele acusava Krishna, dizia que Krishna era louco. Insultavam Krishna. Isso era verdade? O Sr. Indra insultou Krishna, era verdade? É verdade? Deixa que as pessoas falem o que elas quiserem. Kamsa acusa Krishna de um monte de coisas. Shishupal diz um monte de coisas. Jarasandha diz um monte de coisas contra Krishna. Então, se está todo mundo falando mal dele é porque ele é sujo? É isso? É isso que você quer entender? Não, né? Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, elas enlouqueceram. Elas não sabem o que elas estão dizendo. É comum que elas acusem os Vaishnavas. Muito bem, Bhakti Hriday Vana Goswami Maharaj também foi insultado, mas ele é uma grande joia da Gaudiya Sampradaya. Ele vem de Dhaka, no reino do Bangladesh. Hoje em dia, Bangladesh era a Bengala Oriental. Dhaka. Ele era o 10º filho dos seus pais. Ele era o menino, o 10º filho que nasceu. E ele era a pupila dos olhos do pai. Ele era uma joia desde o momento em que ele nasceu. Na escola, no colégio. Ele era muito querido por todos os professores, pelos amigos, pelos diretores. Ele era muito inteligente, super inteligente. O pai o amava muito. Ele estudava numa escola inglesa. E depois de completar, ele também entrou, de completar a escola, ele entrou na universidade de maneira excelente. Porém, no seu coração a satisfação não se manifestava até esse ponto da vida dele. Porque ele estava procurando algo. Ele estava procurando algo absoluto, mas não encontrava nesses estudos materiais. Aonde eu posso encontrar uma resposta absoluta? Ele se perguntava. E nesse meio tempo, o pai acabou sendo admitido no hospital. Ele estava muito doente. Então, não tinham remédios suficientes em Dhaka. Calcutá era mais importante do que Dhaka, porque Calcutá estava sendo dirigida pelos britânicos. Ela era a capital regional dos britânicos. 300 anos atrás, Calcutá
250 anos atrás. Você não sabe a história de Calcutá? Muito bem. Não tinha remédio em Dhaka para curar o pai dele. Então ele decidiu levar o pai até Calcutá, ou vir para Calcutá para comprar remédios. E havia algo muito importante ali. Ele entrou em contato com a Madhva Gaudiya Mat de Dhaka. Estava querendo, o que fazer? O que fazer? Eu não consigo entender a vida, eu não encontro satisfação na vida. E ele encontrou a Madhva Gaudiya Sampradaya, a Madhva Gaudiya Mat em Dhaka. Tinha sido acabado de construir. E lá ele se informou. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada existia. Ele ficou sabendo. Então, com o pretexto de comprar remédios, ele veio até Calcutá. Comprou os remédios que o médico havia sugerido. Ele deu os remédios para um mensageiro e falou, dá para o meu pai no hospital. Eu não vou voltar para lá. Porque ele sentiu desapego. É algo natural. Nós podemos sentir atração pelos pais, pela mãe, pela esposa, mas ele não sentia isso. Pai, mãe, irmãos, ele não sentia atração. Por que ele não sabia? No meio tempo, ele pôde descobrir como encontrar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele deixou Dhaka, comprou os remédios para o pai, deu os remédios para um mensageiro, deu dinheiro para o mensageiro e ficou em Calcutá para encontrar Srila Bhaktisiddhanta. Ele não quis voltar para casa. Ele não quis voltar para Dhaka. Ele foi diretamente para o Bagbazar Gaudiya Mission. Naquela época não havia sido dividida a Gaudiya Mata. Então, por acaso, o Prabhupada estava lá e ele pediu, eu gostaria de tomar o darshan desse grande acharya. Prabhupada Bhaktisiddhanta foi informado de que um jovem muito, de aparência muito elegante, parece muito educado, ele veio procurar. A gente pode dizer para ele voltar depois? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, não, eu quero ver ele agora. Prabhupada Bhaktisiddhanta sabia. Ele conseguia realizar, mesmo sem ver a pessoa. Se era alguém inútil que estava ali querendo perder tempo, Prabhupada dizia, não, fala para ele voltar depois. Então, se Prabhupada sabia se a pessoa era sincera ou não, só de ouvir a descrição da pessoa. O coração do Guru dos Vaishnavas é muito límpido. Ele olha para você e sabe qual é a sua posição espiritual. Você quer esconder alguma coisa, mas o Guru vê. Ele realiza tudo. Ele fica quieto, mas ele realiza tudo que está no seu coração. E às vezes eles dizem, eu sou tolo, eu não sei o que você tem no seu coração, mas ele sabe. This boy, Narendra Bandhopadhyay, his previous name was Narendra Bandhopadhyay. When he met with Prabhupada, after watching the lotus feet of Prabhupada, he got mad. Então, por exemplo, esse outro Vaishnava, Narendra, quando ele viu os pés de lótus de Prabhupada, ele ficou impressionadíssimo. Ele decidiu ficar cada vez mais, cada dia mais, um dia mais, 5, 7 dias. Prabhupada disse para ele, não, fique aqui para sempre. Ouça o Harikatha. E depois de ouvir, ele enlouqueceu. Ele chorou diante de Prabhupada. Ele falou, me dê abrigo. Me dê abrigo aos teus pés de lótus, disse este outro devoto. Muito bem, Dishambhava, eu disse que uma vez Bhaktivinoda Thakur se lamentou, uma lamentação transcendental, é claro.
E disse que algumas regras e regulações foram estabelecidas pelo livro Hari Bhakti Vilas. Algumas regras foram estabelecidas no Hari Bhakti Vilas, dizendo sobre quem pode se tornar um discípulo, quem pode ser um acharya, como você pode fazer para encontrar um mestre espiritual, que deve haver um teste mútuo. Bhaktivinoda Thakur disse, isso foi escrito por Sanatana Goswami, mas mesmo assim ninguém obedece. É por isso que existe toda essa contaminação. Existe lixo por todos os lados. Tudo. Isso não é progresso devocional, isso é lixo. Quem tem olhos espirituais enxerga, meu Deus, que loucura. Isso não é progresso espiritual, isso é teatro, é lixo. Tem um lugar em Calcutá, próximo de Calcutá, na grande Calcutá. Tem um lugar lá enorme. Tem quilômetros quadrados. Todo o lixo de Calcutá é jogado ali, chamado Dhapa. Eu já passei lá. Se você vai lá, o cheiro é horrível. Todo o lixo está lá, jogado lá. Tem um Himalaia de lixo lá. E infelizmente agora, nos ambientes devocionais, estão fazendo mais lixo ainda. Nós estamos aumentando o lixo no nome da pregação. Isso não é pregação. Então, Prabhupada queria testá-lo, porque era a natureza de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada realizava as pessoas olhando nos olhos dela. Mesmo depois de olhar os olhos, um segundo, ele já sabia quem era. Prabhupada disse a sinceridade da pessoa. E Prabhupada disse, eu vou pensar. Você poderia escrever um artigo na base do Harikatha que você escutou? Você está escutando, não? Desses dias que você escutou. O que você realizar desse Harikatha, você pode escrever? Como fosse um artigo? Então, ele respondeu, sim, eu posso escrever. Esse Narendra Maharaj está contando esse Vaishnava que chegou até Prabhupada. E ele escreveu esse artigo em Bengali. Ele sabia inglês, mas Prabhupada pediu que ele escrevesse em Bengali, na língua mãe dele. Então ele escreveu um texto chamado Quem é meu parente? Quem é a pessoa que eu amo de maneira verdadeira? Quem de maneira verdadeira é meu parente? Depois de ele escrever isso, ele ficou com medo. Ele foi diante de Prabhupada. Prabhupada, eu escrevi isso porque o senhor pediu, o senhor pode checar? Põe aí. Prabhupada respondeu para ele. E ele saiu. Depois de ler o artigo, Prabhupada ficou tão satisfeito, tão feliz, que você não pode imaginar quanto. Prabhupada pôde realizar que havia um tesouro dentro do coração desse devoto chamado Narendra. E Prabhupada tomou decisão de dar Harinama Diksha para ele. Ele era um gênio. Ele era um companheiro eterno de Prabhupada Bhaktisiddhanta e Prabhupada Bhaktisiddhanta reconheceu isso. E depois de tomar Diksha e Harinama, o nome dele era Nanda Shuna Brahmachari. Ele era muito forte, uma boa aparência, ele podia falar de maneira impressionante. Ele era um grande orador. Very quickly, he started learning all, because they are eternal person.
Então, ouvindo, porque ele era um companheiro eterno de Prabhupada, ele ouvia o Harikata e realizava tudo em pouco tempo. Ele se tornou um discípulo fundamental de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta quis enviá-lo em diferentes lugares para pregação. Eu não estou falando de pregação fora da Índia, dentro da Índia. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta o mandou em diferentes lugares. De Madras até Kobur, de Bombay até Delhi. Ele foi em todos esses lugares. Ele foi até Mathura, Kanpur, Lucknow. Aonde ele não foi? Ele foi mandado para todos os lugares por Prabhupada Bhaktisiddhanta. E pelo poder da misericórdia que ele recebeu do Guru Kripa, que ele recebeu da misericórdia do seu Guru Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele construiu diferentes templos. Outros irmãos espirituais também fizeram, como Param Gurudeva Madha Goswami Maharaj, o Sridhar Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, mas ele também era uma personalidade importante. Madras Gaudiya Math, Kobur Gaudiya Math, ele contribuiu para todos esses lugares, para todos esses templos de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Em Gaya, different places. Was very successful to make different mats and mandir different, and his writing power, então a maneira com que ele falava, com que ele escrevia era extremamente refinada. Prabhupada Bhaktisiddhanta decidiu mandá-lo num país estrangeiro para pregar. Ele era muito inteligente. Alguém vai dizer coisas negativas contra ele. Eu posso até mostrar. Essas pessoas vão mentir contra o nosso Guru Varga. Teve gente que criticou Param Gurudeva, Bhakti Pradipta Goswami Maharaj, Bhakti Hridor Vana Maharaj. Eles eram joias. E as pessoas vão mentir para eles. Vão mentir, falando mentiras sobre eles. Essas pessoas estão indo para o inferno desnecessariamente, criticando os Vaishnavas. Eu não poderia dar um exemplo, eu poderia dar incontáveis exemplos sobre as pessoas que criticam os Vaishnavas puros. Eu poderia lhe dar exemplos incontáveis. Prabhupada nos mostrou a importância desses seus discípulos, desses acharyas que ele deixou no mundo material, como Madha Goswami Maharaj, Vana Goswami Maharaj. E a inveja é o grande inimigo da vida. Ele é o maior de todos os inimigos. Se você não tem nada, mesmo que você não tenha nada, as pessoas que têm inveja vão ter inveja de você se você tiver conhecimento espiritual. Que você não tenha nada materialmente. Então, Maharaj está contando que quando esse Vaishnava abandonou o mundo material, muitos Vaishnavas caíram em lágrimas no próprio local de aparecimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta. No dia do aparecimento de Prabhupada, era um templo que tinha sido construído ali. Então, naquela época, Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj falou da Harikata. Então, Maharaj está glorificando esse mesmo Vaishnava, né? Usando seus diferentes nomes. Quando ele chegou no templo como Narendra, ou quando ele foi chamado Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj, ele disse, falando de Param Gurudeva, meu irmão espiritual, Madha Goswami Maharaj era o número 1.
era o seguidor número 1 de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele disse isso no microfone. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj seguia Prabhupada Bhaktisiddhanta em todos os detalhes, acuradamente, perfeitamente. Então, Bhaktivedanta Maharaj glorificou para Gurudeva. Nós não devemos nem imaginar que nós estamos seguindo como ele. Madhava Goswami Maharaj, sim. Mas Bhaktivedanta Goswami Maharaj, na verdade, estava seguindo Prabhupada de maneira perfeita, mas ele dizia isso por causa da humildade dele. A perfeição do Guru Anugatya, a perfeição da rendição, da fé no Guru de Madhava Goswami Maharaj é imbatível, ele dizia. Impossível igualá-la. Prabhupada, então, uma vez, deu ordens para Kunjada, que era o gerente da Chaitanya Mata. Kunjada, você arranje um terno para Bhaktivedanta Maharaj. Ele recebeu isso, ele tinha já recebido sannyasi, lá por 1930. Então, Prabhupada havia organizado incontáveis eventos para ensinar as pessoas, para ensiná-las sobre Chaitanya Mahaprabhu, sobre o Siddhanta Vichara de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Muitas vezes em Mathura, em Delhi, em Howrah, em diferentes locais. Prabhupada Bhaktisiddhanta organizou diferentes tipos de eventos, exibições em Dhaka, porque naquela época não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. Agora você coloca uma televisão e colocar o Harikatha na rua, que as pessoas vão olhar o que ele está falando. Mas hoje em dia ninguém quer transmitir o que os grandes sadhus vão falar. Hoje não sobraram os documentos escritos dos sábios do passado, porque naquela época não tinha filme. Então Prabhupada deu ordens para que fossem feitos vários eventos. Então ele pediu que Vana Maharaj se vestisse com camisa, gravata, terno, e Vana Maharaj ficou se sentindo tímido de se vestir daquela maneira. Eu estou chamando você, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta. Pode colocar tudo isso, até sapato e gravata. E Srila Bhaktivedanta Vana Maharaj veio até ele vestido e Prabhupada riu. Muito bem. Hoje, você vai renunciar à sua renúncia. Hoje você vai renunciar, inclusive, à sua renúncia. Ele estava vestido de sannyasi, acostumado a andar descalço. Isso é Yukta Vairagya. Você vai renunciar à sua renúncia e se vestir de terno para pregar no Ocidente. E você irá diante dos civilizados europeus. E você vai ter que se vestir assim para falar para eles. Srila Maharaj está dizendo, se eu venho aqui falar na frente de pessoas estrangeiras, eu não vou estar aqui enrolado num paninho, eu fico assim no meu quarto. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta nos ensinou isso, que você não expõe a sua renúncia. Olha aqui quanto eu sou renunciado, eu vou vir aqui só com um paninho. Vairagya significa desapego do mundo material e apego pelo Senhor Supremo. Yukta Vairagya, você vai sintonizar, encaixar essa renúncia para o serviço do Senhor Supremo. Este verso está no Bhakti Rasamrita Sindhu.
Nós podemos chutar a renúncia fictícia, mas não pense que você vai desfrutar da vida em nome de Yukta Vairagya, não é assim. Entendam? Você não vai fingir que você está renunciando à renúncia para desfrutar. Isso leva você para o inferno. Muito bem, entendam a natureza de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Quando pela primeira vez alguém quis dar um carro de presente, primeira vez, um carro antigo daqueles calhambaques abertos, um devoto, um assim chamado devoto, quis dirigir o carro. Prabhupada ficou muito bravo. Ele sabia que aquela pessoa queria desfrutar. Prabhupada respondeu: por que um saco de carne e osso vai querer dirigir essa máquina? Somente o nosso corpo espiritual pode subir no carro que foi doado para o serviço de Krishna. Aqueles que acham que são o corpo não podem dirigir um carro que foi doado a Krishna. Porque isso é desfrute, Prabhupada respondeu. Desfrute dos sentidos. É difícil entender o coração de Prabhupada Bhaktisiddhanta, não é? E quão longe nós estamos dele. Dia a dia nós vamos falar sobre isso. Quanto longe nós estamos do puro coração do grande original Prabhupada Bhaktisiddhanta. Dia a dia eu vou tentar explicar isso para vocês. Para que você entenda, nossa, como nós estamos longe. Nós fizemos uma curva e desviamos do caminho. Mas a gente pensa que está fazendo seva para Prabhupada Bhaktisiddhanta. A gente grita, Jaya Prabhupada. Seus patifes. Fazendo seva, sei. Prabhupada seva. Não é tão fácil fazer seva para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não é tão fácil. Se você não tem ideia de como é o coração de Prabhupada Bhaktisiddhanta, como é que você vai servir? Se você não tem senso comum, como que você vai servir? Se você só tem inveja no seu coração, como é que você vai querer servir assim? Então, Shripad Bhakti Hridaya Vana Maharaj foi um pregador de grande sucesso, de acordo com a declaração de Prabhupada Bhaktisiddhanta, o Prabhupada original. Então, eu vou mandar um mensageiro tão bom quanto eu, ele disse. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse a Rabindranath Thakur, o grande poeta que havia recebido um Nobel da literatura. Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj vai pregar no meu lugar, ele é igual a mim. Entende? Esse tipo de convite não tem pai, nem avô, nem figura nenhuma que possa criticá-los. Eu vou lhe dar eu vou lhe dizer uma coisa. Seu avô, seu bisavô, seus mestres, se eles criticaram Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj, eles não têm esse direito. Um verme nas fezes de Vana Goswami Maharaj você não pode virar. Quem criticou esse grande sadhu não tem nem a chance de se transformar um verme nas fezes dele. Naquela época, os ingleses eram os donos do mundo. A América não era tão forte antes da Segunda Guerra. Nós sabemos que a Índia é a fonte da riqueza do mundo, de todas as civilizações deste mundo. Tudo vem da Índia. A ciência, a tecnologia, a matemática, a filosofia. Eu posso provar isso para vocês. Você pode procurar nos últimos 2000 anos de história e eu posso provar tudo isso. Isso está escrito. Mas os britânicos eram muito espertos. Eles controlaram muitos países. Um grande filósofo disse,
que os ingleses nascem políticos e que os indianos, estou falando dos indianos híbridos, os indianos originalmente nascem filósofos, por nascimento. Eu não estou falando dos híbridos de hoje em dia, estou falando dos originais. Os indianos nascem originalmente como filósofos, enquanto os ingleses nascem políticos. Rabindranath Thakur disse: você não vai conseguir dar essa mensagem tão sofisticada para os ocidentais, ninguém vai ouvir. Rabindranath Thakur encontrou Prabhupada. Eles já tinham se encontrado muitas vezes. O irmão mais velho de Rabindranath Tagore era amigo de Bhaktivinoda. E Prabhupada pergunta para ele, para Rabindranath Thakur, depois do Prêmio Nobel: você acha que no Ocidente as pessoas vão conseguir ouvir o que nós temos a dizer? Rabindranath Tagore falou: de jeito nenhum, os ocidentais têm um caráter péssimo, eles não vão prestar atenção em nada. Eles não vão conseguir entender nada do que você tem a dizer para eles. E Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a falar Harikatha. E Rabindranath ouviu o Harikatha e disse: não, se você for, se um acharya como você for, você pode ir para qualquer lugar do mundo e todos vão te escutar. Não importa em que momento, em que espaço, não importa em que momento do tempo ou espaço, você vai conseguir. E Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: eu vou mandar alguém tão bom quanto eu. E mandou Bhakti Hriday Bhana Goswami Maharaj. Então, uma pergunta: é mais fácil pregar na Inglaterra ou na Alemanha? Onde é mais fácil? Na Inglaterra ou na Alemanha? Onde é mais fácil? Rabindranath Tagore respondeu: acho que os alemães, se você falar alemão, eles vão prestar atenção, mas os ingleses não vão prestar atenção em nada. Então Bhana Goswami Maharaj disse para Prabhupada, porque eles estavam falando sobre isso. Então, é mais difícil pregar na Inglaterra. Então, Bhana Goswami Maharaj disse: Prabhupada, então eu vou primeiro para a Inglaterra, porque se eu conseguir pregar lá, as pessoas inteligentes, elas querem ser desafiadas. Então, assim como é mais difícil pregar na Inglaterra, é para lá que eu vou primeiro. Bhana Goswami Maharaj respondeu assim. Então, Srila Bhakti Hriday Bhana Goswami Maharaj foi para a Inglaterra pregar. Então lá ele encontrou com personalidades muito importantes. Depois disso, o que aconteceu? Ele foi convidado para Oxford University para pregar em Oxford. Mas Oxford deu para ele 15 minutos. Tinham vários eruditos ali sentados, grandes professores. E deram para ele 15 minutos. E naqueles 15 minutos, Bhana Goswami Maharaj falou de maneira tão impressionante que eles ficaram impressionados. Em 15 minutos, ele nos colocou uma impressão no nosso coração. Então ele foi convidado a falar diante da família real da Inglaterra. Ele falou diante dos reis da época. Ele deu um Harikatha fantástico, extraordinário. Aí ele foi dar Harikatha em Cambridge. Todos o convidaram. O poder que ele tinha, que vinha da devoção de Bhakti. Não adianta você saber falar se você não tem Bhakti. Se a misericórdia do Guru estiver lá, sim. Se você pode sentir que o Guru está falando no seu lugar, quem sou eu para falar? É o Guru que vai falar. Aí você pode dar Harikatha. Então, Bhakti Hriday Bhana Goswami Maharaj deu Harikathas, incontáveis Harikathas em diferentes universidades.
Essa era uma técnica muito importante. Srila Bhanu Goswami Maharaj decidiu: eu não posso falar no meio da rua. Eu vou falar em universidades muito importantes, porque lá as novas gerações vão escutar. Eles são estudantes. Se eles adotarem o Siddhanta Vichara Chaitanya Mahaprabhu, nós vamos conseguir ajudar as pessoas do mundo inteiro. Essa era a fórmula de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta não queria pregar em níveis baixos, era a técnica de Prabhupada Bhaktisiddanta. Pois essa é a técnica de Krishna, não só de Prabhupada. Da onde você vem falar que essa é a técnica de Krishna? Traga o Gita, eu mostro para você. Eu mostro para você, está escrito no Gita. Este verso, Krishna disse assim: é uma técnica de Krishna. Se os grandes eruditos, grandes personalidades da sociedade aceitam essa filosofia, os homens comuns também vão aceitá-la. Você pode procurar, está lá no Gita esse. Quando eu sair daqui, você vai lá e abre o Gita. O que as pessoas importantes entendem, as massas entendem. Krishna afirma isso. Então, essa é uma técnica que Krishna ensina e Prabhupada Bhaktisiddhanta vai fazer isso. Ele vai convidar o vice-rei britânico na Índia para ouvir. Grandes lords vão ouvir Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas não funcionou. Por quê? Prabhupada não convidou eles para dar honra para eles, mas para injetar o Harikatha diante do coração intoxicado de tais almas condicionadas. Essa era a técnica de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, essa era a técnica do Guru. Então, que problema tinha? Então, Bhakti Hridaya Maharaj foi pregar nesses lugares extremamente elevados e sofisticados, no nível acadêmico, e obteve grande sucesso. E depois disso ele decidiu ir para a Alemanha. Mas antes de ir para a Alemanha, alguns amigos aconselharam ele: olhe, se você for lá, cuidado, os alemães estão um pouco alérgicos, eles não gostam de ouvir inglês. Eles têm um problema com os ingleses, né? Isso foi um pouco antes da Segunda Guerra. Então, se você falar em sânscrito, em bengali, em hindi, e alguém traduzir, pode ser ok. Mas se você for falar em inglês, eles não vão gostar. Eles têm um problema com os ingleses nesse momento. Eles não vão ouvir. Então, Bhakti Hridaya Goswami Maharaj falou: ok, então eu vou aprender alemão. Ele foi aprender alemão e começou a aprender alemão em 6 meses. Ele aprendeu alemão de tal maneira, depois de aprender alemão, em 6 meses, ele escreveu em alemão. Ele escreveu em alemão. Você conseguiria fazer isso? Como é possível que alguém consiga aprender uma língua e em pouco tempo escrever livros nesta língua? Esse é o poder de Prabhupada Bhaktisiddhanta que estava no seu coração. Então, no curso da sua pregação, em grandes universidades na Alemanha, ele falava diante desses grandes públicos de universitários e professores. E Sadananda Swami estava procurando a verdade absoluta, este que vai ser o primeiro discípulo ocidental de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Depois de ouvir o Harikatha de Bhakti Hridaya Goswami Maharaj, ele ficou impressionado e quis conhecer Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sadananda Swami é o primeiro discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta ocidental, e ele veio até Prabhupada através da pregação de Bhakti Hridaya Maharaj.
Então, naquela época, as pessoas começaram a se aproximar, direto ou indiretamente, da pregação de Sriman Mahaprabhu. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur foi o primeiro que lançou essa semente. Ele começou a dar Harikatha em inglês, em Hindi, em Oriya, em espanhol, em Bengali, em sânscrito. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur foi a primeira pessoa a ensinar, a dar os ensinamentos de Mahaprabhu diante dos ocidentais em diferentes línguas. Eu não posso emitir este fato. Eu preciso dizer, ele escreveu livros e mandou para o mundo inteiro, mas Bhaktivedanta Goswami Maharaj foi lá pessoalmente, na Inglaterra e na Alemanha. Porque os alemães, eles são muito interessados na literatura sânscrita. Max Müller, por exemplo, ele fez pesquisas no Veda, no Vedanta. Ele traduziu o Rig Veda. Existe um Max Müller Bhavan, um edifício Max Müller em Calcutá. Eu ia lá. Então, ele foi convidado em diferentes lugares, nos Estados Unidos, Nova York, Arizona. Ele foi convidado para diferentes lugares. Ele foi falar em Viena, na Áustria. Ele foi convidado para diferentes lugares. Fez uma pregação gigantesca. Eu não estou contando uma historinha. Ele tem um livro chamado Minhas Aulas na Inglaterra e na Alemanha. Está escrito tudo isso nesse livro dele. Eu não estou inventando uma história de Shambhava. Então, ele escreveu muitas coisas, mas aqueles que estão cheios de inveja não aceitavam a sua posição. Aqueles que têm inveja, eles são tolos. E eles serão trapaceados por Maya. Aqueles que têm Matsarya, inveja, competição, eles são trapaceados por Maya. Ele escreveu o Bhakti Rasamrita Sindhu em inglês. Traduzir o Bhakti Rasamrita Sindhu em inglês é quase impossível. As palavras não tem as palavras para traduzir. No dicionário inglês, no todo dicionário inglês e no dicionário alemão, não tem as palavras do que estão contidas naquele livro. Então, como é possível traduzi-lo? Como se eu desse um exemplo. Os ingleses vão falar de filosofia, mas eu posso falar darshan. Você pode querer falar de filosofia e eu falar de darshana. Você acha que darshan pode ser traduzido como filosofia, e esse é o teu erro. Você acha que a palavra darshana em Bengali, em sânscrito, poderia ser traduzida em inglês como filosofia? Não é assim? Sim ou não? E aí você já pode ver que há um abismo de separação. As pessoas traduzem darshan como filosofia, mas não é assim. Filosofia significa uma maneira de pensar muito sofisticada, muito precisa. E darshan significa uma maneira de enxergar de maneira mais perfeita. A filosofia pode ser até imaginária, mas o darshan é uma visão exata. O Vedic darshan, Gaudiya darshan, nós não estamos falando de uma filosofia, sim de uma maneira de enxergar a realidade. É algo mais profundo, você não entende a diferença? O darshana é algo prático. O que é o que na realidade? A Prakrita darshana, a visão transcendental. Mas a filosofia pode ser interpretada como aquilo que Shakespeare escrevia, Keats, Shelley. Eles escreviam malabarismos de palavras. Mas isso não é o que retrata a realidade. Wilson, grandes escritores,
Eu li esses escritores quando eu era estudante aqui na Índia, de Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Mas a visão deles não é prática, não se encaixa na realidade transcendental. Eles podem falar, mas a nossa filosofia não é um monte de palavras, ela é uma prática. Ela é a radiografia da realidade material ou espiritual. Eu posso observar as coisas materiais, mas existe o darshana transcendental que vem através da misericórdia do Guru. Aí eu enxergo 360 graus. O meu darshana aumenta de acordo com a proporção da minha rendição aos pés de lótus do Srila Gurudeva. Quantos graus tem a sua visão? 10%, 20%, 30%, 90%, 99%, 90 graus? Quantos graus você enxerga? Como duas linhas perpendiculares criam um ângulo de 90 graus. Um outro ângulo faz 90. Então, quando você enxerga toda a circunferência da visão, quando você vira a sua visão, você enxerga 360 graus, você não enxerga mais a matéria, você enxerga a espiritualidade também. Esse é o darshana transcendental. Então, um exemplo é mais do que suficiente. Como é possível para Vana Goswami Maharaj traduzir o Bhakti Rasamrita Sindhu? Como é possível? Se as palavras que estão no dicionário inglês não fazem jus às palavras que existem em sânscrito e em bengali. Como ele consegue traduzir esses significados? O dicionário inglês não pode te ajudar a expressar esses significados reais. Como é possível, então? De alguma maneira ele conseguiu. Então, depois disso, Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj alcançou o sucesso espiritual. Depois que Prabhupada se foi em 1936, 31 de dezembro de 1936 ou 1º de janeiro de 1937. Depende do calendário, se nós adotamos o calendário inglês. Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj pregou de maneira gigantesca. Ninguém vai dizer a verdade. Se eu quero esconder a verdade, eu serei punido. Corresponderia a não ter misericórdia nenhuma. Esconder as qualidades de um grande Vaishnava como ele seria falta de misericórdia. Somente um demônio faria isso. Quem quer esconder as qualidades de um grande Vaishnava é o demônio número 1. Isso é algo muito delicado e muito feio. Se eu encontro qualidades em você, e eu não admiro e não admito, eu digo as qualidades das pessoas. É natural enxergar a qualidade das pessoas. Os Vaishnavas enxergam as qualidades das pessoas. Mas se por ciúme, por inveja, você nega as qualidades de alguém, isso é muito ruim. A marca do Vaishnava é reconhecer as qualidades. Então, Vana Goswami Maharaj pregou extensivamente até 1960, até a década de 60. Ele foi muitas vezes para a Alemanha, para a Inglaterra, para a América, para a Austrália, para o Japão. E depois, em um determinado ponto, ele decidiu entrar e penetrar no bhajana. Ele se afastou de tudo isso. Vocês não me dão tempo suficiente, eu peço perdão. A culpa é minha, de Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Vocês não me dão tempo suficiente. Vocês chegam atrasados no Harikatha, então eu preciso pular. Então Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj decidiu mergulhar no bhajana, no canto dos santos nomes. E ele muito secretamente se aproximou de Prabhupada Bhaktisiddhanta e disse: eu estou sentindo uma sensação dentro do meu coração sobre o seva das gopis. Prabhupada disse: isso é muito bom.
Prabhupada Bhaktisiddhanta nunca disse você é um trapaceiro. Prabhupada Bhaktisiddhanta, eu posso guiar você, ele disse. E Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a guiá-lo. Você pode ler isso nos livros dele. E depois você pode vir confirmar comigo. Prabhupada deu para ele a responsabilidade de arranjar. Você sabe o que significa kunja? Quantos kunjas existem no Radhakunda? Pequenos lagos, pequenas baías. Então, existem kunjas, existem lagos ao redor do Radhakunda e do Shyamakunda, dos lagos de Radha Krishna. E Prabhupada Bhaktisiddhanta mandou, você pode arrumar todos esses lagos? Você pode fazer uma mostra, um evento? E ele respondeu, Prabhupada, se você me abençoar, eu posso fazer. Então, ele calculou, ele identificou todos esses kunjas, todos esses lagos, e ele arrumou tudo. E as pessoas puderam visitar estas mostras que ele organizou nesses lugares, e Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou muito feliz. Muito feliz. Não dá nem para descrever a satisfação de Prabhupada com o seva desse seu discípulo Bhakti Hriday Vana Goswami Maharaj. Você pode admitir ou não a importância dele. Shishupal não admitia a perfeição de Krishna. Kamsa também não. Jarasandha também não. Então o quê? Por que você vai criticar um Vaishnava puro, então? Se as pessoas fazem isso, o que fazer? Deixa eles falar. Um dia, eu vivi essa experiência em Vrindavana. Isso é um exemplo muito bom. Você pode aprender algo ouvindo isso. Então, tinha um homem muito rico lá. Ele estava distribuindo kambal entre os devotos, entre os sadhus. Ele estava fazendo parikrama e falou, Baba, vem aqui. Você quer kambal? Eu falei, não, eu não quero. Eu fui embora. Ele estava distribuindo esse kambal. Então, fizeram uma fila, um sadhu. Ele já tinha recebido aquela kambal, mudou de roupa e veio receber. Ele voltou para a fila para receber mais desse kambal. Ele era muito esperto, ele não era um sadhu. Ele era um espertalhão. Então, quando esse sadhu voltou, ele falou, esse sadhu aí já pegou. Ele disse, não peguei. Você pegou, sim. Não dê kambal para ele. Eu já dei uma para ele. Ele disse, eu nunca peguei. Ele falou, eu sei que você pegou, sim. Meia hora atrás. Eu não vou dar para você. E esse assim chamado sadhu se sentou na beira do Gamanchas e falou um monte de palavrão contra esse homem rico. Você é um patife, você é um tolo, isso e aquilo. E um sadhu veio lá e falou, olha, ele está falando mal de você. Esse outro sadhu quis chamar a atenção desse homem rico e falou, olha, está vendo lá aquele sadhu que veio aqui? Está falando mal de você. E esse milionário respondeu, bem, eu tenho kambal e eu estou dando kambal. Se ele tem palavrão, ele vai falar palavrão. Qualquer propriedade que a pessoa tem, ela dá. Ele tem as propriedades dele. E eles podem distribuir o que ele quiser. Ele pode distribuir ofensas se ele quiser, xingamentos. Não são palavrões, né? São críticas, imprecações. Então, se ele tem essas palavras no coração dele, ele vai distribuí-las. Quem tem doce, distribui doce.
Deixe ele falar o que ele quiser, respondeu esse milionário. Mas se alguém for insultar o nosso Guru Varga, a gente não responde assim. Se alguém for insultar o meu Guru Varga para mim, eu vou ficar muito bravo. Se alguém me criticar, eu não ligo. Mas se alguém criticar o Guru Varga, eu pego o pescoço dele. Seu tolo. Então, Bhaktivedanta Goswami Maharaj pregou massivamente por toda a Índia e por todo o mundo, e depois ele decidiu fazer bhajana exclusivo. Ele teve muitos discípulos de diferentes países. Eles se aproximavam de Bhaktivedanta Goswami Maharaj até em segredo, para não ser criticados pelas suas próprias sociedades. Eles queriam saber algo sobre o bhajana em segredo e perguntavam para ele. E eles deixaram testemunhos. Você não conseguiria nem imaginar. Eu já li essas cartas, eu poderia mostrar para você. Você não poderia imaginar o tamanho da genialidade, da perfeição de Bhaktivedanta Goswami Maharaj, mas ninguém fala dele. Muito afortunados aqueles que conversaram com essa alma realizada, que fechava os olhos e dizia, pronunciava a verdade absoluta. Perdão. Então, ele era uma joia transcendental na nossa sucessão discipular. Eu gostaria de ter mais tempo para falar dele infinitamente. Eu nunca me sentiria cansado de falar sobre ele. No próximo Harikatha, eu vou mostrar para vocês quantas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta disse e deu certificados. Muitas vezes ele declarou as glórias de Bhaktivedanta Goswami Maharaj, de todo o nosso Guru Varga. Aqueles que vão fazer esse tipo de serviço, Prabhupada disse, aqueles que servem o Guru de maneira assim, tão exclusiva, servem Gauranga Mahaprabhu dessa maneira, eles merecem todas as honras e amor do próprio Gauranga Mahaprabhu. É minha concepção, é meu desejo que todas as pessoas tratem este grande santo dessa maneira, que glorifiquem este grande santo. Você quer ver a carta que Bhaktisiddhanta escreveu sobre ele? Então, no próximo Gauravi Bhavtiti, nós poderíamos exibir essas cartas, esses textos. O mundo inteiro deve honrar da mesma maneira Bhaktivedanta Goswami Maharaj como Bhaktisiddhanta o honrou. Como é que eu vou suportar que alguém que fale de Vana Goswami Maharaj de maneira ofensiva, dizendo que ele seja um patife, que Bhaktivedanta Goswami Maharaj seja outro patife? Como é que eu posso permitir que isso aconteça? Alguém disse que a escola que ele fundou, ele escreveu, quem é que vai ter a coragem de urinar na escola que ele fundou? Uma pessoa que fala uma coisa dessa tem o coração sujo, não? Se você tem sujeira no seu coração, é o que você vai pronunciar contra os Vaishnavas. Se eu tenho coisas doces, eu vou dizer coisas doces, não é? Então, como é possível que pessoas que se fazem passar por grandes acharyas tenham criticado Bhaktivedanta Goswami Maharaj? Cada um dá o que tem no coração, não é? Então, Bhaktivedanta Goswami Maharaj deixou o corpo, e um dia eu vou falar sobre isso. Ele abandonou o corpo de uma maneira muito misteriosa. Ele foi fazer bhajana solitário, ninguém podia vê-lo. Ninguém podia vê-lo. Eu fui no Bhajan Kutir dele, era no subterrâneo. Mas depois de descer ali, antes de descer ali, alguns devotos quiseram falar com ele, quiseram visitá-lo. Alguns dos seus discípulos. E algum discípulo tocou ele.
Ele ia abandonar o corpo naquele dia. Quando aquele devoto o tocou, Vana Maharaj disse, agora eu não posso mais abandonar meu corpo, você me tocou. Ele estava para abandonar o corpo naquele dia, mas ele teve que adiar. Então ele esperou uma posição específica das estrelas e foi embora. Ele falou, hoje não toquem em mim, não falem comigo, fiquem cantando os santos nomes lá fora porque eu vou abandonar o corpo. Krishna vai passar por aqui e vai me levar. Eu vou com ele hoje. Um dia eu vou discutir isso, vou explicar. Hoje nós devemos também, porém, mencionar Bhakti Surabha Bhaktisara Goswami Maharaj. Bhakti Surabha Goswami Maharaj. Esse nome especial que ele tinha foi dado por Prabhupada. Prabhupada deu para ele o nome de Nandi Gopal Brahmachari. Nanda Gopal Brahmachari. Ele era no atual Bangladesh, de Khulna. Aquilo tudo era Índia naquela época. E os pais dele eram grandes devotos. Ele era de uma família de brahmanas muito elevada. Eu vou dizer algumas coisinhas só sobre ele. Ele decidiu estudar engenharia em Cuttack, na Orissa, no estado da Orissa. Ele estava estudando engenharia ali. E ele se encontrou com um grande devoto de Prabhupada, um Babaji Maharaj. Ele encontrou com esse Babaji Maharaj, que era o presidente do templo daquela região ali de Cuttack. Um dia eu vou falar mais sobre eles, hoje agora nós não temos mais muito tempo. Ele quis tomar abrigo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E os seus pais, eles disseram, nós podemos ir até Mayapur para encontrar Prabhupada Bhaktisiddhanta. E todos eles vieram. A família dele veio também. E Prabhupada, depois de conversar com eles, depois de ouvir tanto Harikatha, Prabhupada deu Harinama Diksha para eles. Para o pai, para a mãe e para esse devoto que era o filho. Todos juntos. Você pode realizar? Como Prabhupada era brilhante, Prabhupada deu iniciação para o pai, para a mãe e para o filho. Nandi Gopal era o nome dele. E o pai, quando deixou o filho ali, no serviço de Prabhupada, quando ele se foi embora, ele foi chorando. Ele disse, meu filho, você tem a oportunidade de ouro para servir um devoto exaltado, um companheiro eterno do Senhor Supremo de Bhagavan. Nós não temos essa mesma fortuna. Nós não queremos que você nos sirva, nós queremos que você sirva este grande devoto Prabhupada Bhaktisiddhanta, disse o pai dele chorando. Ele olhou para o filho de longe chorando e abençoou o filho com a mão. Isso é um pai de verdade. Isso é uma mãe de verdade. E a partir de então, ele foi educado por Bhaktisiddhanta. E ele foi responsabilizado de pregar no Bhaktivinoda Institute. Ele editava e pregava. Ele fazia parte do time editorial de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E assim ele satisfez Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele era tão niskinchana e tão misericordioso que ele não era capaz de matar nenhuma formiga, nenhum mosquito. Ele não batia no mosquito que viesse picá-lo. Ele recebeu uma terra em doação. Ele recebeu um pedaço de terra em doação. Uma doação de um seu irmão espiritual, Bhakti Alok, perto do templo de Bhakti Alok Paramahansa Maharaj. O irmão espiritual deu um pedaço de terra para ele. Mas foi aquele terreno que foi invadido pelos refugiados do Bangladesh.
Então ele disse diante de Krishna Keshava Prabhu, eu não posso lutar contra eles, como é que eu vou botar eles lá para fora? Eu não vou brigar com eles invadiram meu terreno. E quando o nosso Bharati Maharaj Gurudeva ficou sabendo, então Gurudeva disse, meu Guru Varga, Surabha Maharaj não pode controlar a doação que ele recebeu, não. E Gurudeva foi lá e falou, vão embora daqui agora. Gurudeva pegou um pedaço de madeira bem grande e falou, ou você larga esse lugar, ou eu vou tomar atitudes rigorosas contra você. Saiam deste lugar. E eles olharam para Bharati Maharaj, que tinha 1,90 m de altura, ficaram com medo dele. Foram embora. Para o Guru Varga, para o serviço, se eu tiver que agir dessa maneira, veja, isso é um ensinamento. Para o serviço do Guru Varga, para proteger a ordem do Guru, se eu tiver que me tornar uma pessoa forte, eu serei. Porque Prabhupada me ensina dessa maneira. Então, este lugar foi recuperado graças ao seva de Gurudeva. E depois que Prabhupada se foi, ele ficou sob a guia de Goswami Maharaj. Ele tomou abrigo de Goswami Maharaj, que amava muito ele, que dava para ele Vani Seva, ele cuidava dos ensinamentos, da filosofia. E ele foi eleito o novo Acharya daquele templo, da Gaudiya Vaishnava Sangha. Mas, finalmente, por conta de políticas internas, Maharaj pôde realizar. Essa posição de Acharya não é importante para mim. O que os Vaishnavas quiserem que eu faça, eu farei. Tira Goswami Maharaj me colocou nessa posição, mas vocês agora querem fazer política, então eu vou embora. Eu não vou deixar o seva aqui, não. Eu vou ficar aqui servindo, mas vocês... Ele renunciou à posição de Acharya e fez um templo chamado Surabha Mat. Mas infelizmente agora ali a condição não é boa, porque ninguém pode guiá-los. Quem vai guiar? As pessoas estão nos templos comendo e dormindo e brigando, fazendo política. Gaudiya Vaishnava. Você acha que você pode fazer um templo com dinheiro? O Guru Vaishnava são o templo vivo. Nós vamos falar sobre isso. Hoje o tempo não vai, nós não temos mais tempo. Tem muito seva para fazer. Guru Sushosanam Namo Sarva Dharma Tamaktamam Tasmat Dharmat Paro Dharmo Pavitram Dharman Navidvati Vancha Kalpadroseke Basindu Bhavisha Patitanam Pavana Bhavishnabhyo Namo. Hoje é o Tirubhatiti de Vanagoswami Maharaj e de Bhaktisara Goswami Maharaj. Quantas coisas nós poderíamos dizer? E vocês não estão interessados? Vocês chegam atrasados.